Então, pessoal, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ângelo, um dos responsáveis aqui da parte de suporte, apoio aos clientes. Fico junto com o Iago aqui nessa missão de apoiar vocês na utilização do sistema. Então, sejam todos aí bem-vindos e obrigado pela participação de todos vocês. Eu vou tentar ser um facilitador de todo o processo. Vou compartilhar minha tela neste momento com vocês. Vamos lá então, pessoal. Oi? Ângelo, é o Iago aqui, só para falar, vê de começar a gravar, para deixar gravado, tem Já uma está opção gravando. aí. Já está gravando? Beleza. Já está gravando. Como eu disse, recapitulando, sistema online ele é acessado via browser. O que é um browser? Google Chrome, Safari, Mozilla, isso é um browser. Você usa esse recurso para acessar o sistema. Então, para evitar algum problema, recomendamos o Chrome. Vamos lá. No Chrome aí, foi? Acessar o sistema, o link de acesso é web.procriar.com.br, que vocês estão vendo aqui. Entrou, você vai chegar na sua seção de software. Essa seção é criada assim que você faz o licenciamento. No meu caso, nós vamos ver aqui mais de uma fazenda, porque nós temos aqui a gestão de mais de uma propriedade. Para aquelas pessoas que vai ter uma fazenda só, você vai ver uma única fazenda. Ela vai estar disposta aqui. Todas as minhas fazendas, elas já têm uma representação visual, porque assim nós configuramos. Para criar uma fazenda, já é o primeiro tema da nossa aula de hoje, você vai chegar nessa seção aqui, vai observar o botão que temos aqui, ó, no canto superior direito, clicar sobre ele. Aqui que você vai entrar para poder criar suas novas propriedades, ou a sua propriedade, no caso de um primeiro acesso. Entrou aqui nova propriedade. Basicamente, o que você tem que pôr é o nome da propriedade, tipo de criação. As demais informações são informações opcionais. Você pode pôr neste momento, ou pode voltar aqui a qualquer momento e completar essas informações. De informação vital para o negócio acontecer, são essas informações aqui. Assim que você salvar, você vai ter essa fazenda disposta para você poder movimentar os animais aqui. Essa daqui, ela abriu na sua estrutura padrão, sem nenhuma representação visual. Para você impactar nessa representação visual, você vai entrar aqui. Vou pegar uma que eu já tenho. Na primeira aqui, cliquei para abrir a estrutura de edição dela. Então, essa aqui eu já preenchi mais algumas coisas. E para colocar as imagens, a última aba aqui, você pode pôr uma logomarca para ser impressa nos seus relatórios e uma representação visual para quando você entrar no sistema, pode ser a foto da fazenda, a logomarca, foto dos animais, aquilo que melhor adequar à sua realidade. Feito isso daqui, vamos dar o primeiro destaque importante. Quando eu criei a fazenda, eu escolhi o tipo de criação. Pessoal, isso é regra. Para cada modalidade de rebanho, você vai criar uma propriedade. Então, por exemplo, na minha fazenda eu tenho, sei lá, caprinos e também bovinos. Você vai criar uma estrutura dessa daqui para caprinos, uma estrutura dessa aqui para bovinos, ou qualquer outra modalidade comportada pelo proprietário. Quais serão essas modalidades, então? Só para a gente entender. Bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos e suínos. Para cada modalidade, uma propriedade exclusiva para aquela modalidade. Por que, Ângelo? Porque senão, quando você for encaixar a evolução da categoria, por exemplo, no caso de uma fazenda de bovinos, vai sair lá, bezerra mamando, desmamada, novilho, novilha, reprodução, vaca. Como é que você encaixa no meio disso equinos? Como é que você encaixa no meio disso caprinos? Pode gerar uma confusão visual que depois você vai se perder. Então, cada modalidade, uma fazenda específica. Ainda dentro de propriedade, um passo fundamental de ser feito é entrar aqui em parâmetros. O que seriam os parâmetros? Parâmetros é uma seção do software, onde você vai ensinar o software a funcionar de acordo com a sua realidade. Eu recomendo fortemente, antes de começar a fazer toda a operação do negócio, passe por aqui. Se você já começou e não passou por aqui, abra um parêntese, volta aqui, organiza isso e segue depois de onde você parou. Por quê? Os relatórios de alerta reprodutivo, hora certa de fazer cobertura, hora certa de pesar, hora certa de abater, secar, de desmamar, tudo isso você pode ensinar o software para funcionar de acordo com as suas práticas. Não só você se adequa ao software, como o software vai se adequar ao seu negócio. Então, por exemplo, período gestacional, aptidão reprodutiva, você compra uma matriz aí nova,
ela chega aí na condição de bezerra. Então, à medida que o tempo passar, ela pode atingir critérios de peso ou de idade para estar apta a reproduzir. Como é que você ensina o software? Aqui dentro. Então, por exemplo, no meu, eu falei que 720 dias de vida ou 320 quilos, eu quero que você me avisa para essa fêmea entrar no meu radar reprodutivo. Então, eu vou começar a acompanhar, ver se ela tem condição de participar de um ETF, de uma assimilação, de uma estação de monta. Eu vou perceber isso à medida que o software me avisa. Por quê? O sistema ele é seu parceiro estratégico. Você não precisa ficar abrindo aqui procurando. Quando você abrir o sistema, eu vou abrir um parênteses aqui rápido, vou lá dentro do software, vocês vão ver o seguinte. Quando você ensina o software como ele deve funcionar, você vai entrar aqui, ele vai ter esses alertas aqui em cima. Se você clicar nesses alertas, ele vai te dar os alertas, por exemplo, olha, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui, ó. Animais a diagnosticar, um alerta reprodutivo. Animais que estão no tempo de parição. Então, esses avisos reprodutivos, você não precisa de ficar sofrendo para acompanhar. Você deixa o software trabalhar e ele vai te lembrar de fazer esse acompanhamento no tempo certo que você determinou lá no parâmetro. Então, só para fechar de vez o assunto, nesses parâmetros aqui, você pode ser específico em informações reprodutivas, de secagem da matriz, de desmame, de aptidão para o abate. Passe pelos parâmetros e defina os parâmetros para você ter um parceiro estratégico no seu negócio. Deixa eu receber mais um aqui na sala. Então, entendido os parâmetros, não deixe de configurar. Por quê? A gente recebe aqui no suporte algumas situações onde a pessoa fala assim, Ângelo, eu não estou achando os meus animais aptos a parir, eu tenho que ficar procurando, não estou achando animais aptos a secar, animais que estão em época de fazer diagnóstico, partos que estão aproximando. Se você não preencher o parâmetro, o sistema ele está aguardando você falar quando você quer ser avisado. Por exemplo, diagnóstico após cobertura. Tem gente que faz com 30, tem gente que faz com 40, tem gente que faz com 45, 60. Você vai ensinar o software, ele gera o alerta baseado nisso. Sabendo disso, entramos no sistema, então. Então, espera aí que tem mais um assunto ainda que é importante a gente tratar. Já entendemos a criação de fazenda. E se na minha fazenda eu vou ter uma dinâmica do seguinte, eu vou ter um usuário, você também vai acessar, mas se você quer eleger um outro parceiro para lançar dados, por exemplo, o gerente da fazenda, o veterinário, você pode criar outros usuários. Como é que você faz isso, então? Ainda que dentro desse ambiente, no botão, no canto superior direito, você tem criação de propriedades e criação de usuários. Para criar usuário, você vai entrar nesse botão, clicar na opção usuário, clicar aqui ó, em novo usuário, e quando você for criar esse novo usuário, você vai deixar o nome, o e-mail de acesso dessa pessoa e uma senha. Isso é fácil. Quem é a pessoa que vai te ajudar, qual e-mail que ela vai usar para acessar e a senha para ela. O que é importante você perceber aqui é o seguinte, esta pessoa, ela pode ter um acesso completo, full, ou ela pode ter um acesso moderado. Você faz as devidas moderações aqui. Como que você faz isso? Depois de criar a senha para ela, criar o usuário, você vai entrar aqui. Por exemplo, esse usuário que eu estou criando, eu vou deixar ele acessar tudo, menos o módulo financeiro. A parte financeira só eu vi. Então, nós vamos vir aqui. Para esse exemplo de usuário, eu vou permitir que essa pessoa acesse todas as informações, menos a minha movimentação financeira. Então, eu tirei a movimentação financeira. O que acontece? Ele vai acessar tudo, menos o financeiro. Mas no estoque, eu posso ser mais específico. Eu posso falar assim, no estoque, eu vou deixar ele ver o que tem no estoque, eu vou deixar ele inserir, porém, ele não apaga e nem edita nada que eu fiz. Então, ele vai poder ver, inserir informação nova, menos apagar e editar aquilo que eu fiz. Neste modelo, você vai ver. Então, nós temos aqui o quadrado todo colorido e azul, acesso completo. O quadrado sem nenhuma marcação, ele não acessa nada. O quadrado, somente com esse traço, quer dizer que ele tem um acesso moderado. As moderações você pode fazer conforme a sua realidade. Pode somente ver, pode somente inserir, pode somente apagar, editar ou tudo. Então, aqui você vai definir. Para quem tem mais de uma fazenda, você vai definir o perfil de acesso e em qual fazenda ele pode fazer isso.
Organizado isso daqui, você salva, ele vai ter um acesso completo em todas as fazendas ou em algumas fazendas, conforme a definição que você acabou de fazer. Então, já tratamos aqui a criação de fazendas e o controle de usuário. Vamos entrar de fato aqui na nossa propriedade. Dentro da nossa propriedade. Ô, Ângelo, posso só. Fica à Eu sei vontade. que nós combinamos, mas eu queria fazer só uma pergunta. Fica à vontade. No financeiro, ele deve ter alguns parâmetros também. Então, se eu tirar todo o financeiro dessa segunda pessoa, ele não consegue nem precificar nada, não consegue. Não mexe em nada do financeiro. Em nada. Se você der moderado, ele pode ver e não apagar, ele pode ver e não editar, ele pode somente ver, não insere, não apaga, não edita, ele só vai ver o que está lançado. Entendi. Mas então dá para parametrizar também o financeiro também, né? Vamos ver agora, aqui, ó. Vamos ver na prática isso daí. Então, vou entrar aqui em usuários, novamente, só para responder de forma prática a sua dúvida. Definido o usuário e a senha, vamos criar as restrições. No financeiro, a mesma coisa. Eu usei o estoque como exemplo. Você pode dar as moderações no estoque. No financeiro, a mesma coisa. Você pode marcar tudo, desmarcar e falar assim, ele só pode ver. Pronto, e já tem um acesso moderado de visualização. Você pode ser específico em qualquer um desses módulos. Conseguiu compreender? Não, tá bom. É ótimo. Beleza. Então, vamos adiante aqui. Qualquer dúvida também no final, a gente pode voltar. No Tira 2, a gente volta aqui se precisar, não tem problema nenhum. Então, uma vez que você entrou no sistema, você vai se deparar com esse ambiente aqui. Pessoal, esse ambiente é o parceiro estratégico que você tem no software de bate-pronto. É uma interação que você tem com todo o negócio para você entender, como se você pudesse sobrevoar toda a fazenda e ver um resumo do que está acontecendo. Então, por exemplo, a população de animais que você tem hoje, se tem envolvido animais externos, quantidade de macho, quantidade de fêmea, e esse quadro, onde você vê as principais movimentações do seu gado ao longo do ano. Então, por exemplo, se você estivesse usando o software desde janeiro, você ia saber exatamente, em cada mês do ano, quantas baixas nós tivemos, se teve venda, se teve nascimento, quantas compras, entradas manuais, aquela ficha que você pega, cria uma ficha na mão para aquele animal, o saldo naquele mês, e uma taxa de crescimento ou decrescimento de acordo com a sua realidade. Então, vendi mais, o rebanho você vai dar uma enxugada. Comprei muito, nasceu muito, vai ter uma taxa de crescimento ou decrescimento de acordo com o acontecimento do negócio. Isso daqui, à medida que você tem uma outra pessoa usando, ou usando o coletor de celular, usando o coletor de computador para coletar dados, assim que ele sincronizar, esse quadro ele percebe a movimentação e traz para você. Não só a taxa de crescimento e decrescimento, como as médias que acontecem. Então, em média, eu faço quantas vendas por mês? Em média, quantos animais estão nascendo no meu rebanho? Então, você tem todo esse quadro, que é um resumo de movimentação do seu estoque de gado. É muito importante acompanhar e se apoiar aqui para tomar suas decisões. A parte de gráfico, ela dispensa alguma explicação, é uma questão onde você vai ver mais o aspecto visual, que vai facilitar seu entendimento do rebanho. Embaixo você tem a legenda para poder compreender. Seria o quê? Animais por local, animais distribuídos por idade, categoria, vaca, novilha. Então, você tem toda a distribuição gráfica do seu rebanho para poder monitorar. Igualzinho esse quadrante aqui, nós temos um acompanhamento financeiro, nós vamos dar uma pincelada, depois nós vamos marcar um treinamento específico de financeiro para vocês. Mas o que seria a parte financeira? Toda a movimentação que você faz no gado, compra, venda, estoque, tudo que você faz dentro do sistema, você pode salvar com o financeiro para gerar um controle de pontos a pagar e a receber. É a forma da Procriar entender gestão do negócio pecuário. Não só você acompanhar a movimentação do seu gado, mas você saber as despesas se estão agrupadas, onde gastou, suplementação alimentar, farmácia veterinária, pagamento de funcionário, etc. Você lançou, salvou com o financeiro, ele mostra para você o saldo das contas, tudo que está previsto para ser pago no mês e tudo que já foi realizado em termos de pagamento e recebimento. Esse gráfico aqui ele vai montando automaticamente à medida que você lança os pagamentos e recebimentos do mês. Se você fizer isso, ele mostra para você em cada mês do ano que você lançou o financeiro, o que entrou, o que saiu, quanto que sobrou no negócio. Projeções de despesas e recebimento para 12 meses.
financiou máquina, financiou qualquer coisa, comprou parcelado, projetou lá quanto que é a minha folha salarial, quanto que é o aluguel da fazenda, para quem assim o faz, minha folha de pagamento, tudo que você projetar de pagamento aqui e recebimento. Vendi gado parcelado, a linha verde, ela mostra para você o que está previsto para receber 12 meses para frente, a linha vermelha da mesma forma. Assim que essas linhas se tocarem, quer dizer que você alcançou um ponto de equilíbrio. Então, assim, é uma forma de você ver a gestão financeira do negócio, usando o software, salvando as compras, as vendas com o financeiro. Depois nós vamos dar um treinamento específico para isso. O que eu quero mostrar para vocês é que tem possibilidade de gerir o negócio como um todo. A mesma lógica vale para os demais módulos. Sua movimentação de estoque. Então, por exemplo, comprei suplementação, comprei alguma coisa relacionada à farmácia veterinária, tem estoque de qualquer tipo de insumo, produto, item, adubo, enfim. Lancei estoque, você acompanha. Quanto de valor você tem empreendido no estoque, as principais movimentações, o mesmo para máquinas. Quando eu falo máquina, pessoal, não é trator somente. Pode ser a caminhonete, a moto, o trator, o triturador de capim, qualquer coisa que na sua fazenda envolva utilização, abastecimento e manutenções, você vai colocar aqui, ele vai mostrar para você quais são as máquinas, as despesas das máquinas de abastecimento, de manutenções e também as máquinas que são mais movimentadas dentro da sua propriedade. Por fim, você vai ter um painel onde você vai ver um compilado de informações financeiras, resumindo informações de movimentação de gado. Então, aqui você consegue juntar os dois números. Sua movimentação financeira, um resumo disso tudo, comparando com a sua movimentação de gado, para a gente chegar em conclusões como o custo médio da arroba, o custo médio da produção leiteira, para quem controla leite, para quem controla corte. Então, aqui você tem um resumo de tudo isso quando você usa os dois cenários de financeiro e também de movimentação de gado. Então, nós vimos, olha só, como criar a fazenda, a importância de passar pelos parâmetros para ensinar o software a trabalhar com você, como criar usuário e os painéis que nós temos para gerir, acompanhar a gestão de todo o negócio. Depois que você entendeu esse painel, já criou seus parâmetros, um passo fundamental para a gente começar a pôr o gado e gerar as movimentações é passar aqui dentro. Ó. Antes de eu entrar em rebanho, vamos dar só uma pincelada nesse painel aqui do nosso... Quando eu digo o painel aqui, não só a parte do resumo gráfico, mas toda a estrutura. Eu falo o painel como se você estivesse vendo o painel como um todo. Tudo isso aqui que a gente está vendo na tela é o nosso painel para entender o som. Então, nós temos a parte onde tem o resumo de movimentação. Todo esse campo aqui são recursos do software, que você vai ver que na prática, muita gente pega, se perde, acha que é muita coisa, mas o software é muito prático. O Procriar sempre teve essa preocupação de ser uma ferramenta prática. Aqui dentro você vai ter painel, é acompanhamento gráfico, acompanhamento estatístico do negócio. Não tem o que ficar mexendo muito. Rebanho, tudo que é relacionado a rebanho, compra, venda, reprodução, vai estar dentro de rebanho. Pessoas, qualquer pessoa física ou jurídica que tem relação com o seu negócio. Veterinário, fornecedor, funcionário. Vou cadastrar uma pessoa, vem em pessoa. Estoque. Quando você começar a gerir o estoque, da cerca, do arame para fazer cercamento. O suplemento alimentar, você pode colocar no estoque. Então, não vou mexer no estoque, nem preciso passar por aqui. Financeiro, contas a pagar, contas a receber, plano de contas, centro de custo, criação das contas bancárias. Máquinas onde você vai ter lá a sua estrutura para gerir as máquinas. Então, assim, se tem trator, caminhonete, moto, roçadeira, etc., põe máquinas para poder controlar. Extras e dicas de suporte para baixar o seu coletor de dados, tem extra. Então, você vai ver que na prática, assim, nós temos um módulo da parte de rebanho e os seus agregados para você gerir o negócio como um todo. Dentro do rebanho, olha só, nós temos cadastro, que é infraestrutura de dados. Ô, Ângelo, o que seria infraestrutura de dados? É onde você vai definir grupos, para quem trabalha com grupo de animais, lotes, cor de pelagem, essas características que você pode deixar previamente definido para na hora que você for cadastrar um animal na ficha, já está tudo isso estruturado, você facilita a vida de quem vai cadastrar. Então, é infraestrutura de dados, você deixa isso tudo pré-estruturado para usar depois. Depois você tem
Gestão de pastagem é onde você vai criar subdivisão do espaço físico da fazenda. Eu trabalho com locais, piquetes, confinamentos, é aqui dentro que você vai criar essas estruturas. Então, ó, rebanho, cadastro, infraestrutura de dados, nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhes. Pastagem é onde você vai criar tipo de cultivo naquelas pastagens, o tipo de capim que você vai ter ali. Então, por exemplo, você vai ter lá, sei lá, braquiária, o maçai, o mombaça, o que você tem ali. Ainda dentro, você vai ter setores para quem divide a fazenda em setores. Se você não divide a fazenda em setores, não se preocupe com isso, você vai direto em locais. Então, tipo de cultivo e locais. Locais, subdivisão do espaço físico, daqui a pouco a gente vê isso com mais detalhes. Ficha de animais. Uma vez que você inserir os animais, é aqui que você vai ver os animais listados. Depois disso, pessoal, olha só. Nós vamos ter manejos. Peso corporal, controle reprodutivo, controle leiteiro e manejos. Por que controle leiteiro, reprodução e peso fica para fora? São os mais corriqueiros. Os demais, compra e venda, desmama, alimentação, fica dentro de manejo. Mas na prática, manejo, controle leiteiro, reprodução e pesagem corporal é tudo uma coisa só. Então, só está para o lado de fora para facilitar a nossa localização. Vamos ver, então, na prática, como começar a pôr a mão na massa. Criei minha fazenda, montei meus parâmetros. Qual que é o passo agora, Ju? Importante da gente fazer? Nós vamos passar em categoria de animais. O que seria categoria de animais? É onde você vai estruturar e ensinar para o software a evoluir a era dos animais, desde um recém-nascido na propriedade até sua fase mais adulta. Então, por exemplo, eu tenho um rebanho de gado. Eu vou pegar e falar assim, olha, bezerra mamando, bezerra desmamada, novilha, novilha de reprodução vaca, ou mesma coisa para macho, bezerra mamando, novilho, garrote, enfim, você cria a sua evolução de acordo com a sua realidade e cria os gatilhos. Você não precisa de controlar isso manualmente. Você vai falar com o software como ele deve interpretar a informação para fazer essa evolução automaticamente. Assim, você preocupa com os manejos e deixa o software evoluir os animais em relação à idade, ao tempo, à categoria. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, dica importante. A categoria, ou a era, como alguns preferirem aí, ela obedece uma ordenação para cada gênero. Então, por exemplo, para as fêmeas, você tem a ordem que vai de 1 a 5. Quando você chegar no macho, você não começa do 6. Você vai ter a ordem de 1 a 5 para os machos. Então, você tem ordenações independentes para cada gênero. É a primeira regra importante para você não misturar isso daqui. É importante, eu recomendo àqueles que ainda não começaram a usar o software, passe por aqui antes de pôr o animal. Por quê? Se você deixar isso aqui bagunçado, ou se você não informar para o software como você quer que ele comporte para isso acontecer, você vai inserir animais e depois vai perceber que um animal que você queria que fosse um bezerro está como novilha, ou a novilha foi para a vaca. Por que está acontecendo isso? Porque os gatilhos para a coisa acontecer automática aqui está montado de um jeito que não é a sua prática. Vamos ver isso aqui então, pondo a mão na massa. No meu modelo, eu defini assim, ó, primeira ordem para fêmea, aqui ó, fêmea, primeira ordem. Vou clicar sobre ela 2 vezes ou clico aqui para visualizar. Duplo clique. Eu ensinei o software assim. Seguinte, ordem 1 vai chamar de bezerra mamando. E essa ordem, ela é importante para esse gênero aqui. Ordem 1, bezerra mamando. O que eu defini? Uma bezerra mamando, eu não tenho um critério de idade para colocar. Eu defino pelo manejo. Registrei um nascimento. Ó, fui lá, fiz o parto e pus uma cria no parto. O sistema já sabe que a ordem 1 é bezerra mamando. Então, pronto. Ordem 1, ao nascer. Simples assim. Eu posso usar 3 gatilhos. Manejo, parir, cobrir, nascer, desmamar. Idade, intervalo entre. Ou peso. A partir desse peso, evolui para mim. Bezerra mamando, recém-nascido, então ao nascer. Essa aqui está definida. Vou para a ordem 2. A ordem 2, eu poderia usar qualquer um dos 3 critérios. Manejo, idade entre ou peso. Se eu marcar os 3,
O que acontecer primeiro, o sistema evolui. O que você marcar primeiro, o sistema evolui baseado nisso. Então, o que eu sugiro? Para os primeiros, vamos usar os critérios de manejo. Assim, o animal só vai para a bezerra desmamada quando você, de fato, lançar a desmama. Lembra, lá fora, nos parâmetros, nós falamos assim, lembrete de animais a desmamar. Ele vai mostrar aqui em cima desse campo quais são os animais a desmamar. Quando você desmamar, vai virar uma bezerra desmamada. Então, você cria um encaixe perfeito para a coisa acontecer. Então, vem aqui. Ordem 2, para a fêmea bezerra desmamada, eu vou usar um critério de manejo ao desmamar. Ainda eu não uso idade e nem peso. A partir de novilha, para novilha, eu não tenho um critério de manejo específico. Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar o recurso da idade. Então, eu vou falar que de 13 meses, a partir disso, até 24 meses, vai ser uma novilha. Então, eu uso o critério de idade, porque eu não tenho um manejo específico. Hoje, eu posso pôr peso? Pode. Se você pôr peso, o que chegar primeiro, se ela alcançar a idade, ela vai. Se ela alcançar o peso, ela vai mudar de era. Novilha em reprodução, eu volto a usar o critério de manejo. Então, por exemplo, novilha em reprodução, assim que eu lançar uma inseminação, um IATF, uma estação de monta, assim que eu lançar um processo reprodutivo, ela muda de era, ela sai de novilha para novilha em reprodução. E, por fim, vaca. Aí a vaca, o que eu faço? Assim que parir, vira vaca, ou a partir de 40 meses. Se ela passou por algum período, adoeceu, eu não lancei processo reprodutivo, pela idade, eu vou considerar ela vaca. Claro, se isso fizer sentido para você. Pode ser ao parir, pode ser ao alcançar a idade, ou pode ser pelo peso. Lembrando, se você marcar os 3, o que acontecer primeiro, ela vai. Quais são as observações que você deve ter aqui? Por exemplo, bezerra desmamada. Eu gosto do manejo, porque assim que eu manejar, fizer o registro da desmama, evolui. Tem gente que vem aqui e põe um peso. Por exemplo, vou pôr aqui 200 quilos. Aí ele não lançou a desmama, mas quando ele olha na listagem dos animais, o animal que estava com bezerra mamando virou desmamada, porque ele foi no final de semana e lançou peso. Aí todo animal que passou de 200 quilos, o sistema vai, peraí, tem um gatilho aqui falando que a partir de 200 é para promover. Só que ele não lançou desmama. O que acontece? Ele vai ver um animal que está como desmamada, mas está aguardando ser desmamado de fato, porque o critério de evoluir a categoria estava como peso e não somente o manejo. Por isso, cuidado quando você marcar os 3, porque de repente você não vai entender por que está evoluindo. Pode ser peso, idade ou o manejo. O critério que você definir, você vai pôr aqui, e lembre-se que esse critério ele vai ser usado para evoluir a era do animal. Então, entendido as eras, organizou isso daqui. Ângelo, agora, fica à vontade. Só um adendo, tá, pessoal? Quando você vai estar na era, se você coloca 0 também, o 0 é considerado número. Então, a gente aconselha, se você não utilizar idade ou peso, deixar em branco, não coloque 0, porque ele é considerado como número. Então, pode dar alguma inconsistência nisso também. Vamos lá. O que ele está falando, vamos ver na tela aqui. É o seguinte. Se você não for usar esse recurso aqui, é em branco. Se você fizer isso aqui, 0, a partir de 0 meses, nasceu, o animal tem 0 meses. Ele vai considerar isso para promover. Tem gente que põe 0 e fala, mas tá virando a era aqui, não era para acontecer, porque você pôs o gatilho 0. Você pode pôr o 0, 1, 2, tudo isso para software é uma identificação, é uma marcação numérica. Então, o que está contribuindo aí é o seguinte: defina especificamente o número que você quer ou deixe em branco, senão o 0 ele é utilizado como referência numérica. Vamos lá então. Obrigado pela contribuição, Iago. Aí é o seguinte, vamos seguir aqui. Depois que você definiu isso, já sabemos o que é a fazenda, controle de usuário, já sabemos entrar aqui e definir os critérios para a evolução de era. Agora eu posso pôr animal, que todo animal que eu colocar, ele vai obedecer essa referência para evoluir a categoria a partir desse momento. Como é que eu faço para colocar animais? Nós temos algumas possibilidades. E tem muita gente que se perde aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui, na hora de cadastrar os animais, e fazer desse jeito. Entro em rebanho, ficha de animais. Eu vou chegar no ambiente de ser animais. Ou simplesmente usar o atalho que a gente tem aqui em cima. Ficha de animais. Eu vou chegar nesse mesmo ambiente.
Por exemplo, se eu estivesse aqui no painel, se eu clicar aqui, eu chego no mesmo ambiente e inserir animais. Para inserir animais, o recurso mais prático que eu tenho aqui seria clicar no botão Novo Animal. Em tempo, pessoal, toda tela que você passar do software para fazer manejo, inserção de animais, vacina, eventos sanitários, pesagem, reprodução, você vai se deparar com um botão azul, novo, e um botão vermelho, apagar. É padrão do sistema. Então, se você chegou na tela e quer fazer o lançamento, novo. Quer apagar, selecione o que você quer apagar e manda apagar. Cuidado com apagar, que uma vez que apagou, não tem como voltar. Ângelo, selecionei o animal e deletei, e agora? Esse animal foi embora. Por isso que é dupla camada de proteção. Se você vier aqui, pegar um animal qualquer, por exemplo, vou pegar aqui essa Scarlet, marco, apaga, ele pergunta, tem certeza? Não, não tenho não. Então cancela, não foi. Não tem perigo de clicar sem querer. Então, ó, cliquei, quer mesmo fazer isso? Não, o animal continua aqui. Se eu confirmar, já era. Então, padrão dos botões, botão azul insere, botão vermelho apaga. Para inserir, Ângelo, clica no botão novo animal. No Procriar Web, de obrigatório é somente o identificador do animal. O identificador. Ô, Ângelo, pode ser a tatuagem? Pode. Pode ser o carimbo? Pode. Pode ser o brinco comum? Pode. Pode ser o botão eletrônico, o brinco eletrônico? Pode. Qual que eu devo usar aqui? O que nós recomendamos, que você utilize como identificador a mesma marcação que você passa para o seu colaborador, para o seu vaqueiro, veterinário, e a campo identificar o animal. Por quê? Essa informação, ela é privilegiada em todo o software, ela é privilegiada nos relatórios, nas listagens. Então, qual é a referência numérica lá na sua propriedade para achar o animal a pasto? É o identificador que você vai pôr aqui. Seja ele brinco, carimbo, microchip, por aí vai. O que você usa como primeira referência de identificação, você deve colocar aqui, é a nossa sugestão. Então, por exemplo, Ângelo, eu tenho o identificador, o brinco, eu coloco no nome a marcação a fogo e coloco o microchip também. Pode. Vou vir aqui, no nosso exemplo, vou criar um animal aqui qualquer, vou pegar o animal, vamos inventar um número aqui, vou pegar o 23. Esse vai ser nosso animal. O nome dele, nome de teste, só para compor o nosso treinamento aqui. Criei um nome para ele. E vou também colocar um microchip. Podemos pôr um microchip. Vai ser 3322. Pronto. Esse é o meu microchip. A partir desse momento, eu consigo achar o animal por esse identificador, por este nome ou por esse microchip. De obrigatório é o identificador. Eu não preciso ter isso nem isso. Se eu quiser salvar o animal com esse identificador, eu posso salvar. Qual é a sugestão? Lembre-se, o sistema, através do painel, ele vai te dar um resumo. Animais por categoria, animais por sexo, animais por local, animais por raça e por aí vai. Então você consegue ver uma distribuição, quantas fêmeas na condição de novilha, quantas fêmeas na condição de vaca, quantos machos na condição X ou Y. Se você vier aqui na hora de cadastrar um animal e for muito prático e por seu identificador, você perde toda a estatística do seu rebanho. Mapa de idade, perde tudo isso. Então, o que nós sugerimos? Ponha pelo menos aquilo que é importante para o seu negócio funcionar. Então, poxa, vamos vir aqui, vamos criar aí o animal 23. A idade. Pode ser a idade ou pode ser o nascimento. Eu tenho outro, sei lá, o animal de 35 meses. Coloca aqui, ele vai simular um nascimento. Categoria. É uma vaca. Ele já sabe que é uma fêmea. Opa, isso já gera estatística. Eu já consigo filtrar animal por idade. Eu consigo pegar todas as vacas do rebanho, me dar todas as fêmeas. E, por fim, pelo menos, a raça. Poxa, raça já a gente sabe, Mestiça, Nelore, é PO, o que é, pronto. Feito isso daqui, é só salvar. Assim que você salvar, esse animal está pronto. Para minha sorte, eu criei um animal que já tem um identificador aqui. Eu fiz uma loteria e tem um animal com esse número. É até bom que a gente já trata esse assunto. Ô, Ângelo, o identificador é único? Sim. Eu posso aproveitar esse identificador? Quando você vender ou baixar o animal, pode aproveitar. Vou tentar outro número aqui, ó, 23. Vamos salvar. Tentando um animal único. Pronto. Esse identificador não existe, esse animal passou. Assim que salvar, você já consegue gerenciar pela ficha do animal, condição dela, se já teve cobertura,
se taxa de concepção, taxa de natalidade no caso de fêmea, claro, se é no Libra, se está vazia, se está com criopé, se está seca, na ficha dela você já começa a fazer gestão e já consegue enriquecer ficha. Se quiser pôr fotografia do animal, já pode colocar fotografia. Se quiser fazer reprodução, direto na ficha. Então, muita gente fala, hoje eu estou com dificuldade de mexer, entender o software. Eu falo assim, abra a ficha do animal. Aqui você faz cobertura, inseminações, diagnósticos, registro de parto, registro de nascimento, direto na ficha da matriz, lança peso, faz controle leiteiro, registra vacinas e eventos, tudo na ficha. Tudo que você vê aqui na ficha, você consegue fazer aqui dentro. Olha só, a gente já está criando ficha, isso aqui já tem relação direta com o manejo. Tanto faz, se eu tiver na ficha, olha só, vou lançar um peso para esse animal que eu acabei de criar. Pesagem, novo peso. Lembra do botão? Novo peso, na data de hoje, criei um animal e ela tem 412 quilos. Tipo de peso, eu posso escolher ou posso deixar como rotina, eu posso deixar até em branco, não é obrigatório, não é informação obrigatória. Score corporal, 4. Vamos salvar. Pronto. Para aqueles que não sabem o que é score corporal, algumas propriedades, ao pesar o animal, ao lançar dados, passar o animal para fazer inseminação, eles registram um score corporal. Esse score pode ser uma identificação quantitativa ou qualitativa. Tem gente que põe notas de 1 a 5, tem gente que põe bom, ruim, regular. Você cria um ranking e obedece aquilo para fazer registro, para depois monitorar essas matrizes de acordo com os machos também de acordo com essa marcação, que é algo bem particular da propriedade, mas tem como fazer isso no proprietário. Seguindo, então, criamos a ficha, colocamos peso, já estou fazendo manejo. Se eu quiser lançar aqui vacinas, eu entro em saúde animal, novo evento, escolho o evento, o animal já está selecionado, eu posso salvar isso daqui, que já vai estar valendo para a gente. Ângelo, ainda dá para fazer manejo de outra forma? Daqui a pouco nós vamos ver manejo pelo menu. A diferença é que não entrando no menu você chama o animal. Estando no animal, você chama o recurso através dessas abas. Então já aprendemos a criar animais a partir do botão novo animal. Este botão aqui, ó, novo animal. Aprendemos. Tem outra forma, Ângelo? Tem. De repente você licenciou o software e você tem todas as informações em uma listagem anotada. Você tem uma lista, está anotado no caderno, tem ficha anotada dos animais, enfim, você tem a informação de alguma forma listada com você. Você pode entrar aqui, ó, no botão novo animal, se você deslocar mais para a direita, tem essa seta. Aqui dentro você tem adicionar em grupo. Para adicionar em grupo, você pode criar uma lista e inserir 60 animais de uma só vez. Então vamos lá. Quantos animais? 60. A partir de que número? Eu não sei que número está lá, eu vou arriscar. Olha, vou colocar aqui a partir do número 50 mil. 00. Sigla inicial, se você quiser colocar, por exemplo, aqui na fazenda eu uso a sigla. São meus animais. Todo animal Z alguma coisa, mas para aqueles que utilizam isso. Categoria, vamos supor que eu estou colocando aqui várias novilhas. 60 novilhas, a partir do número 50 mil, eu peço para o sistema criar para mim a listagem. Ele criou 60 fichas para mim. Se o número do brinco for sequencial, está resolvido aqui. Se o número não for sequencial, eu posso intervir aqui, ó, por exemplo, eu sei que tem 50 mil, 50 mil e um, não tem 50 mil e dois. Esse aqui, ó, na verdade, é o 50, 56, 2. É isso aqui que é o número dele. Pode intervir, não tem problema, você pode ajustar. Qual que é a vantagem de ser em grupo? Você usa um recurso que o software tem para replicar as informações. Então, por exemplo, idade, eu vou pegar aqui, são novilhas de aproximadamente 30 meses. Eu clico nesses 3 pontos e mando o sistema preencher para 60 fichas. Assim você ganha um tempo. Ele já sabe, peraí, 30 meses? Beleza, já falei aqui em cima que são novilhas, então são novilhas de 30 meses, são fêmeas, ele já começa a completar para mim. Ele começa a usar da inteligência para preencher. Raça, sei lá, vão ser Nelore, 3 pontinhos, aplique para todos. Tem mais alguma informação que é padrão aqui? Todas essas informações de ficha você pode usar como se estivesse usando uma listagem. Pelagem, posso vir aqui, ó, branca, aplique para todos. Proprietário, para quem gosta de separar proprietário, às vezes tem mais de um dentro da propriedade.
tudo isso daqui você pode colocar e aplicar para os demais animais. O peso médio delas, eu comprei com peso médio aproximado de 250 quilos. 3 pontos, aplico para todos. Assim, elas já vão ser inseridas. Com era, com idade, com numeração, com peso inicial, é só salvar. Assim que você salvar, essas matrizes, elas vão estar prontas para serem manejadas com reprodução, venda, compra, etc. Beleza? Só salvar, nós inserimos 60 animais numa tacada só. Você pode interferir nesses dados antes de salvar. É a segunda possibilidade de inserir animais no nosso sistema. Fiz isso daqui, salvei. No meu caso aqui, eu vou cancelar porque eu já tenho animal demais aqui nessa fase de treinamento, senão fica enchendo a base de forma desnecessária. Quem for salvar, vai clicar no botão salvar. No meu exemplo, eu estou cancelando para não ficar inserindo muita informação desnecessária. Então, primeira possibilidade, botão novo. Segunda possibilidade, desloca aqui para a direita, dentro da setinha, adicionar em grupo. Ângelo, tem outra possibilidade? Tem outra possibilidade também. De repente, você comprou o sistema, ou você já está lançando dados, você sabe que o seu veterinário, alguém, ou um tempo atrás, você criou uma lista no Excel com todos os animais. Eu posso usar essa lista para criar os animais? Deve. Vamos adiantar o trabalho. Então, uma outra possibilidade, vem nesse botão aqui, mais manejos, ainda dentro de lista de animais, mais manejos. Esse botão mais manejos, ele permite você fazer vários processos integrados. Todos os processos que estão listados aqui, você pode fazer em tempo real. Daqui a pouco a gente vê os manejos aqui dentro. Mas para a nossa necessidade específica, criação de ficha. Eu vou escolher, olha, criar ficha. A partir de um Excel, sim. Vai usar algum arquivo de Excel CSV? Vou usar. Então eu quero criar ficha a partir de um Excel. Eu mando o sistema executar, ele vai falar assim, me dá o Excel para a gente poder criar as fichas. Eu vou procurar aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tem um aqui, ó. Esse Excel, eu tenho várias informações aqui de listagem de animais. Eu vou usar esse Excel como referência. Assim que ele carregar meu Excel, você vai perceber o seguinte. A linha destacada aqui mais escura são os títulos que tem no seu Excel. Então você pode ter lá, por exemplo, igual nessa lista minha, só tem número do animal. Somente o número. Todos os números estão aqui. Então ele vai falar comigo, olha, no seu Excel, a linha escura, eu identifiquei somente um cabeçalho. Ficha do animal, vai ter o identificador. Onde que você vai pôr isso? Eu vou falar que o identificador vai ficar no identificador. Poderia ter sexo, raça, nascimento e por aí vai. Aí eu vou associar cada informação que está no meu Excel aonde que ela vai ficar no software. Então, por exemplo, se eu tivesse sexo, eu ia associar sexo aqui. Mas eu não tenho. Se eu tivesse aqui pelagem, se eu tivesse aqui qualquer outra informação, eu ia associar essa informação aqui embaixo. Assim que eu mandar carregar, deixa eu ver se esse Excel meu está com a informação válida, né? Eu nem abri esse Excel, estou experimentando. Beleza. Esse Excel, ele tem um campo preenchido que é escrito baixa. Então, ele identificou que lá na identificação do animal, eu pus uma descrição baixa como identificador. Faltou as demais informações. Pessoal, vamos entender, né? Simular que tivesse carregado aqui 60 animais. O meu Excel tem um dado de referência. Você poderia ter 300 animais, 3.000 animais, que você ia importar tudo de uma vez. No meu exemplo, é um só. Então, você ia pegar aqui e ter, sei lá, 700 animais listados aqui, você poderia fazer assim. Idade desses 700 animais, em torno de 24 meses. Aplique para todos. Categoria, sei lá, eu estou cadastrando aqui, agora vão ser todos os meus bois que eu tenho na propriedade. Vou nos 3 pontinhos aqui, ó, aplique para todos. Pronto. Ele vai pegar a informação do Excel, vai carregar e ainda vai deixar, antes de salvar, você interferir nesses dados para você completar a informação, para o sistema já entender isso de forma mais completa, mas partindo do seu Excel. Se o seu Excel estiver completo, ele vai pegar o seu que está completo e vai deixar tudo certinho para você salvar. Recebi mais uma na sala, vamos seguir. Então, por exemplo, raça, você pode vir aqui e colocar raça, 3 pontinhos, aplica para todos. Se o seu Excel tiver com tudo isso preenchido, ele traz tudo isso preenchido. Assim que você salvar, você vai salvar todos os animais que você tem listados no Excel aqui para dentro. Sempre tomando aquele cuidado. Animais únicos, com marcação
personalizada, como se fosse o CPF do animal. Pode ser microchip, pode ser marcação a fogo, carimbo, eletrônico, bottom ou brinco simples, tanto faz. Então, como é que a gente pode inserir animais no sistema? Ficha, uma por uma. Ficha, várias criações de uma vez só em adicionar em grupo, ou usando um documento de Excel que nós temos como referência para importar. Para isso, botão mais manejos, escolha criar ficha, peça para carregar o arquivo sim, executa, escolha o arquivo lá no seu computador, qual é o arquivo que você tem como referência. Eu podia ter uma lista mais completa aqui. Eu vou tentar uma outra aqui, só um teste. Eu queria um com mais dados. Ah, só tem essa mesmo, não botei. Mas se você tiver lá na sua lista, sexo, categoria, pelagem, idade, tudo isso dá para importar de uma vez só. Para isso, botão mais manejos. Pronto. Cadastrei os animais. Todo animal que você cadastra, ele cai nessa listagem aqui. Essa listagem é uma visualização primária para você ver os animais que você tem. Ela vai privilegiar 15 animais por sessão. Ela trabalha com paginação. Ah, não, Ângelo, 15 é pouco. Então, eu gosto de ver mais animais listados. Eu venho aqui embaixo e posso falar que eu quero ver 500 por página. Então, você vai ter 500 animais para ficar procurando aqui. Eu não gosto, particularmente, mas tem gente que gosta de procurar assim na lista. Se você precisar de um acesso rápido de identificação, você pode vir aqui em cima nessa pesquisa e fazer assim, ó, por exemplo, me mostra todas que são vaca. Tá aqui, somente vaca. Eu já enxuguei minha lista. Não, me mostra todas que são da raça Angus. Pronto, ele vai privilegiar aqui pela raça Angus. Você consegue fazer um filtro prévio aqui para identificar uma população, ou até mesmo, se você quiser, você pode ir num número específico. Vamos pegar aqui, sei lá, o animal de número 4. Você pode vir aqui e pegar o animal especificamente. O que vocês devem entender? Essa pesquisa, como ela pesquisa por grupo, por lote, por pasto, por raça, ela pesquisa por qualquer informação que está aqui. Então, ela é uma pesquisa genérica, ela é generalista. Se você pesquisar aqui, ele pode trazer assim, por exemplo, eu quero um animal 4. Tudo que tiver 4 em algum lugar, ele vai privilegiar para você. Por exemplo, tem 4 aqui em janeiro de 2024, ele vai deixar aqui junto com o número. Porque, a não ser que você seja muito preciso. Essa pesquisa, ela é generalista. Ela pesquisa por qualquer informação que está listada aqui. Tem gente que estranha o número do animal, ele trouxe 3. Ele vai trazer de acordo com o que faz sentido em qualquer um dos campos, que estão listados aqui. Ô, Ângelo, eu consigo ser mais específico na minha busca? Consegue ainda combinar a informação. Então, se você estiver nesse ambiente aqui, você vai entrar em mais filtros. Espera aí, que eu acho que tem uma participação. Ó, Djalma e Ulisses levantou a mão. Pessoal, essa dúvida a gente pode deixar para o final. Vocês estão levantando a mão para o final ou vocês querem apresentar essa dúvida agora? Pode manifestar só para eu saber. O Ângelo, é só uma dúvida. Se eu importar do Excel um animal que já está lançado, e por engano eu importei, como que o sistema vai entender isso? Ele vai falar que o número já existe. Ele falar o número que você está tentando importar já existe. E o restante ele importa normal. Seguinte, vou voltar para vocês aqui, vocês vão dar feedback. O processo do Excel, eu estou fazendo assim, eu estou dando algumas ideias, tem gente que pega assim, se vocês quiserem, eu crio uma lista de Excel agora, a gente já importa ela, se for. A gente para, só que eu tenho que criar a lista, porque eu tenho aqui alguns exemplos. Ou quem tiver com essa, no final, não tira dúvida, a gente faz um exemplo, um simulado da lista de Excel. O que vocês acham? O modelo vocês definem comigo. Pode ser mais no final, para a gente só bater aqui assim que a gente acabou a parte de inserir animais, a gente pode abrir os tira-dúvidas, as operações. Falta, sei lá, acho que mais 10 minutos a gente liquida a parte de inserir animais. Pode ser? O Ulisses já me deu um joia, então eu vou seguir desse jeito. Só recapitulando aqui, ó, a gente estava em listagem dos animais, entendendo que assim que você cadastra os animais, eles apresentam uma lista. Para você ter mais amplitude na pesquisa desses animais, você clica aqui em mais filtros, ele vai te levar para essa estrutura aqui, aí aqui sim. Nessa estrutura,
você pode ser bem específico na sua busca. Você pode vir, por exemplo, e falar assim, olha, me dá todos os animais que são da raça Nelore, mas me dá só os machos. Então você vem aqui, ele vai privilegiar somente aquela estrutura. Além de você falar assim, não, eu quero pegar isso aqui e entregar para o meu funcionário fazer alguma coisa. Eu não preciso desse tanto de informação. Você pode vir aqui e falar, tira tudo, eu quero identificador, o local que eles estão e a categoria. Você vem aqui e escolhe a categoria. Cadê a categoria? Proprietário, desnome, nascimento, microchip, raça, categoria. Está aqui. Gera. É isso aqui que eu vou pegar para ele. Vou pôr no Excel e entregar para ele. Você não só pode ser específico na sua busca. Não, eu quero o seguinte. Nelore, macho, mas que tem idade. Eu vou arriscar aqui. Tomara que eu tenha animal nessa idade aqui. Que é da idade entre. Deixa eu pegar aqui. Nelore, local, data de entrada, peso, idade entre. Eu vou pegar, sei lá, animais de 24 a 36. Pronto. Um público bem mais resumido, está aqui. Essa é a estrutura que eu tenho. Os filtros ficaram ruins, o modelo que o sistema sugeriu estava melhor. Limpa os filtros todos e deixa o relatório vir do jeito que você quiser. Pronto. Agora a gente está apresentando igual estava na origem da abertura. Beleza. Então, olha, cadastrei animais. Como é que eu pesquiso esses animais? Se você tiver na listagem, essa visualização primária, ela vai te ajudar. Mas se você quiser ser bem específico para filtrar uma população, recomendo ir em mais filtros. Sempre que você quiser extrair informação do sistema, isso é uma orientação, sim. Toda vez que eu vejo alguém queimando essa etapa, a pessoa fica, poxa, mas aqui tem pouca informação para eu pesquisar, como visualização primária. Toda vez que eu quiser extrair dado que eu lancei, eu recomendo aqui, ó, rebanho, relatórios, e aqui dentro você ganha em amplitude, você ganha em poder de análise, você consegue ser bem mais específico. Então vamos lá. Cadastrei. Observe que esse caminho, ó, rebanho, relatórios, ficha de animal geral, olha só, eu chego no mesmo ambiente, esse ambiente aqui, ó, vou sair dele e voltar. Vou voltar por outro caminho. É o mesmo que se você tiver em lista, clicar em mais filtros. Aqui que nós recomendamos a pesquisa ampla. Por quê? Por exemplo, você cadastrou animal e quer filtrar uma população para fazer um manejo. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem algum bezerro aqui. Categoria, vamos pegar bezerra desmamada e também o macho, o bezerro desmamado. Pronto. Tenho esses aqui. Eu filtrei minha população, já estou vendo os animais na tela. E se eu quiser fazer manejo com esses animais? Olha que fantástico. Você vai observar que esse botão mais manejos, ele te acompanha em muitas seções do software. Assim, você pode vir aqui, por exemplo, olha só, botão mais manejos, clica nele, toda a população que você filtrou no relatório, ele já coloca na tela de manejo. Então, por exemplo, esses animais aqui, eu vou lançar peso para eles. Então, você vem aqui, peso corporal. Nós saímos do relatório com a população filtrada e já vou fazer manejo. Isso é muito cíclico no Procreate para facilitar o nosso uso. Então, olha só. Pesagem corporal, já escolhi. Vem aqui, executo. Eles foram para a tela de peso, já está com a data preenchida. Peso desses animais, sei lá, 400 quilos. Esse aqui, 410. Vamos um pouquinho, 410. Esse daqui, 450, esse daqui 399. Só salvar. Pronto. Peso lançado. Ô, Ângelo, vamos entender mais esse botão mais manejos? Observem também que o botão mais manejo, ele está na listagem dos animais e ele está nos relatórios. Se eu estiver na listagem dos animais, lembra, dentro da ficha, a gente faz manejo. Vamos abrir a Hebe Camargo. Olha só, eu consigo fazer manejos reprodutivos, de pesagem, controle leiteiro, saúde animal, na ficha do animal. Isso. Eu estou com um animal pontualmente no pasto, eu já faço na ficha. Ângelo, eu tenho alguns animais para passar. Eu estou passando os animais e registrando. Esse botão mais manejo, ele vai te ajudar demais. Por quê? Olha a dinâmica desse botão. Mais manejos. Ele permite eu fazer manejo dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer 2 manejos interligados. Vou fazer peso corporal com transferência de local ao mesmo tempo. Olha o que vai acontecer. Se você tiver lá no curral
Dois processos estão interligados. Eu vou passar o animal e registrar. Então, por exemplo, passou o animal 1. Aqui, ó, eu digitei o animal 1, ele apareceu aqui para mim, eu posso executar, apertar F2, tanto faz. Vamos executar o processo. Ele passou aqui. O primeiro processo, olha, peso corporal. Qual que é o peso desse animal aqui? 465. Executa o processo. Tela de transferência. Para onde que ele vai? Ele está no pasto 2, ele vai para o pasto 1. Executa o processo. Agora eu vou deixar só vocês assistirem. Já expliquei, então eu vou para o animal número 2. Passo o número 2. Executa o processo. Retomando o animal número 2. Aqui, ó, uso o número 2. Localiza o animal. Já apareceu aqui embaixo para mim. Executa o processo. Vamos pôr aqui 500 quilos. Salvei. Ele vai falar assim: destino. A gente já mudou de tela, hein? O processo é interligado. Destino. Pasto 1, vou para o 2. Esse aqui vai trocar. Executa o processo. Beleza. E assim, eu vou seguindo. O animal passa, eu identifico, ele passa no processo 1 e no processo 2. O animal chega, eu identifico, passa no processo 1 e no processo 2. Então, o botão mais manejo, para fazer processos interligados, é bem recomendado. Quando o animal está passando um por um, ele é recomendado. Quando mais eu posso usar esse botão mais manejo, Ângelo? Para fazer manejos onde eu estou importando a informação do Excel. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, eu fiz o processo de peso na balança, e lá na balança, ele trouxe para mim a data, o identificador do animal e o peso. Eu posso usar aqui? Pode. Você vai vir aqui e falar, o que eu vou fazer? Peso corporal. Vai usar um arquivo? Sim. Executo, e ele fala assim, me dá o arquivo. Basicamente, pessoal, você precisa de ter o peso, a data e o identificador do animal. Não precisa ser nessa ordem. Pode ser identificador, peso e data, pode ser data, identificador e peso, porque na hora de importar, o sistema deixa você ajustar esses dados. Então, por exemplo, vamos ver aqui se eu tenho... Vou pegar um Excel qualquer. O que ele vai fazer? O que está no meu identificador? Vamos supor que lá no meu identificador, no meu Excel, o primeiro campo é o identificador. Está aqui, ó. Ele já trouxe colorido, escuro, é o identificador. Onde que isso fica no software? Então, tanto faz a ordem. Ele vai falar só, esse campo identificador é onde eu vou associar a identificação do animal. O campo data do peso vai ficar registrado como a data do peso. Esse último campo aqui vai ser o peso. De fato, eu tendo essa estrutura, se eu salvar, tudo isso foi para dentro do meu sistema. Eu vou pôr peso para o animal que tem o identificador igual ao do Excel, na data igual ao do Excel, e o peso que está no Excel vai ser o que vai ser usado como referência. Então, o botão mais manejos, ele é recomendado para fazer processos integrados, processos através de importação, aqueles processos onde o animal passa pontualmente no curral e eu vou registrando, ou então, por exemplo, processos de lançamento de grupo. Posso fazer. Eu venho aqui, ó, mais manejos. O que você vai fazer, Ângelo? Eu vou fazer aqui inseminação. Então, vou pegar aqui, ó, registro de cobertura. Para quais animais ou uma população específica? Eu vou filtrar. Eu vou pegar aqui, eu vou arriscar todos os animais que pertencem a um grupo. Deixa eu ver aqui. Elite. Todas as fêmeas do grupo Elite, eu vou fazer esse processo. Vamos aplicar aqui. Deixa eu ver se eu tenho fêmea aqui, né? Tenho. Todas essas matrizes, elas estão no grupo Elite. Eu adiciono, olha só, o mesmo botão mais manejo, que eu passo o animal um por um, eu posso passar vários processos, passando um por um processo, passando um por um, eu posso pegar, a partir do Excel, e eu posso pegar uma população inteira aqui, cobertura para todas essas matrizes do grupo Elite. Eu vou aqui, ó, executar, ele vai falar comigo assim, beleza, essa data, para essas matrizes, que tipo de processo? Artificial, aqui, ó, aplico para todas elas. Qual sêmen que você vai usar? O sêmen do Will Smith, aplico para todas elas. Assim que eu salvar, nessa data, eu estou inseminando todas as matrizes de um grupo que está separado em um pasto, que está separado em um lote, tanto faz. Eu pego isso daqui e salvo. Assim que você salvar, os animais já estão pertencendo àquele grupo do IATF, ou da inseminação artificial, ou da estação de monta, da monta natural, enfim. O processo que você escolher aqui, todas as matrizes. O botão mais manejo, então,
ele é dinâmico para você fazer o manejo. Lembrando, pessoal, manejo do animal você faz direto na ficha, dentro do botão mais manejo. Eu adoro esse botão, particularmente, ele é muito dinâmico, ele me dá várias possibilidades do Excel, um por um, população inteira. Mas, Ângelo, eu posso fazer na ficha? Pode. Eu posso fazer por aqui? Pode. Ah, Ângelo, eu achei prático aqui, eu já tenho mexido, eu achei prático para lançar peso. Vim aqui, ó, rebanho, peso corporal. Sim, você entra no recurso. Se você está no recurso, você clica no botão novo e chama os animais. Tanto faz. Ô, mas como é que eu posso chamar os animais? Você pode pôr número do primeiro animal, vírgula, número do segundo animal, vírgula, número do terceiro animal, vírgula, e assim sucessivamente. Então, eu filtro os animais com vírgula, gero aqui o filtro, ele vai filtrar para mim aqui tudo que eu listei. Faz sentido todos esses aqui? Faz. Não faz sentido, não. Ainda eu posso interferir? Não, eu quero esses aqui, ó. Só esses 3 aqui, ó. Só esses 4 aqui. Executo, coloco a data do peso, aplico para todos. Se for padrão, aplico para todos. Se não, coloco em cada linha seu devido peso. É só salvar. Pronto, está resolvido. O lançamento de peso por aqui também. E olha só que legal. Essa questão da ciclicidade do uso. Olha que top. Estou na ficha, faço manejo. Se eu entrar no menu, eu faço manejo. Se eu estiver na listagem, eu posso usar o botão mais manejo, eu faço manejo com a dinâmica muito ampla. Se eu tiver em um relatório, por exemplo, rebanho, relatórios, eu vou pegar aqui todos os animais que eu dei a última vacina. Então, vou entrar aqui no relatório, manejo. Vamos pegar aqui, saúde animal, vacinas e eventos. Vamos pegar aqui os animais que eu manejei no último... Deixa eu ver uma vacina que eu tenho aqui primeiro, só para a gente filtrar. Vamos pegar aqui, parece que eu tenho uma... No dia 4/11, de 24. Poxa, só pensa longe. Deixa eu ver se tem alguma mais recente aqui. 13/10 eu tenho uma mais recente. Vamos usar essa aqui. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, todos os animais que eu vacinei no dia 13/10, ó, 13. Vou pegar aqui, é mais fácil, ó. 13/10. Todos os animais que eu vacinei nesse dia aqui, eu vou filtrar. Então, tem os animais vacinados no dia 13/10. São 2, poderia ser 200. Eu descobri que eu vacinei, eu queria registrar aqui um outro evento para esses animais, eu esqueci de pôr no dia. Ou eu queria transferir esses animais de locais, eu esqueci de registrar a transferência. Qualquer manejo que você tiver. Você filtrou o animal no relatório, você vem aqui, ó, mais manejos. Era transferência de local que você esqueceu de fazer? Você acha que transferência de local, ou procura aqui, ou escreve aqui, tanto faz. Ó. Se você escrever aqui transferência, vai direto ao ponto. Transferência de local. Vou executar o processo, ele pega lá todos os animais, coloca na tela de transferência, eles estão no pasto 1, eu vou colocar aqui no pasto 5. Aplico para todos, ou melhor, um está no pasto 1, outro no 2. Eu vou todos os dois no pasto 5, vou transferir. Assim que eu salvar, pronto. O animal que eu descobri no relatório que foi vacinado, eu posso fazer manejo com eles a partir do relatório daquele filtro que eu utilizei. Muita gente pergunta, poxa, eu fiz um procedimento de peso, eu queria ter vacinado, esqueci. Filtra pelo peso, identificou, registra a vacina, que às vezes o animal vacinou, você só esqueceu de lançar. Acha por esse recurso aqui. E por fim, pessoal, só para a gente entender uma questão que é muito utilizada, muita gente se perde. Dentro de cadastro e infraestrutura de dados, nós temos várias informações como infraestrutura. Cor do pelo, destinação do animal, corte, leite, cria, recria, engorda. Mas o que vale a gente destacar aqui? As possibilidades que você tem de subdividir o seu rebanho. Então, olha, se você vier aqui em gestão de pastagens, locais é subdivisão do espaço físico. Para quem tem o mapeamento habilitado, vai ver assim. Para quem não tem, vai ver dessa forma aqui, mas você consegue gerir todos os recursos da mesma forma. Como é que eu crio um local, Ângelo? Entre em local, novo local, dá o nome desse local, é a única informação obrigatória. Então, eu estou aqui, pasto 10, é a única informação obrigatória. Tipo de cultivo, como eu tenho pré-cadastrado, eu utilizo aqui. O resto tudo opcional. Salvei, ele já começa a criar para a gente as possibilidades de monitorar. O que seriam os procedimentos? Adubação, herbicida,
se envolve carência. Como é que eu registro isso? Entra aqui em procedimentos, novo procedimento, descrição. Adubação com NPK. Vou até usar um sugerido aqui. Quem que fez? Escolhe a pessoa. Se envolve valor, põe aqui. Se envolve carência, sei lá, 30 dias de carência, ele vai falar quando termina. Você pode só salvar para isso ficar registrado no pasto, ou salvar com o financeiro para gerar controle de contas a pagar e receber. Um treinamento específico para o financeiro, a gente vê isso daqui. Assim que você salvar, o pasto já tem um procedimento de adubação, de herbicida, de coisa do tipo. Avaliações, avaliação de entrada e de saída do capim, se estágio dele, se está brotando, macegada, etc. Infestação, registro de infestação de cupim, de carrapato, de gafanhoto, etc., para você ter os controles do que já foi feito, o que já teve registro naquele pasto. Então, subdivisão do espaço físico, gestão de pastagem. Se você entrar em cadastro, você vai ter aqui lotes, grupos. Qual a diferença? Na prática, deixa eu receber só mais um. Então, qual a diferença de grupo e lote? Por exemplo, lote você pode usar para aquelas pessoas que trabalham com gado, trabalham com engorda, por exemplo. É muito comum você ter uma remessa de gado chegando em janeiro, você tem uma reposição de gado que chega em março. Então, você pode criar o lote janeiro, o lote de março, e toda vez que você for fazer os procedimentos, você pode filtrar pelo lote. Eu quero me dar os animais do lote tal, está recebendo a vacina Y. Os animais do lote X está recebendo a vacina W. Você filtra pelos lotes. Como é que eu crio um lote? Simples assim. Entra em lote. Ao botão padrão, novo lote. Cria aqui o lote salva. Então, por exemplo, qual lote que eu vou criar aqui? Lote de treinamento. O lote está criado. Ângelo, já posso começar a manejar os animais para cá? Pode. Então, nós vamos ver os dois procedimentos de manejo, tanto de lote quanto de grupo. Vamos só entender o que eles são. Ainda dentro de cadastro, então, lotes. Usado, por exemplo, para remessas. Gado que chegou em janeiro, gado que chegou em março. Você pode criar um lote de acordo com a dinâmica do seu negócio. Eu estou dando só um exemplo. Grupos. É muito comum a pessoa, de repente, ela tem um gado comercial, mas ela tem lá, sei lá, 15 animais, que é um padrão de elite. Ele tem lá algumas matrizes, que são as matrizes reprodutoras. Então, você cria grupos para você ter uma população que tem um cuidado diferente, que tem uma aplicação diferente dentro do negócio. Então, o grupo é um coringa que você tem para dentro de um rebanho como um todo, você criar particularidades. Beleza? Então, você pode ter, por exemplo, eu quero os animais que estão no pasto 10, mas que é do agrupamento elite, que é do agrupamento reprodutoras, para fazer um procedimento de alimentação diferenciada, um procedimento sanitário diferenciado. Então, você pode criar agrupamento. Como é que eu crio grupo? Vai entrar aqui em rebanho, cadastro, grupo, novo grupo, e você cria o novo grupo. Ângelo, uma vez que o grupo tiver criado, como é que eu faço o manejo entre eles? Primeira possibilidade de fazer o manejo. Lembra? Botão mais manejo. Vou fazer transferência de grupo. Escrevo grupo, transferência. Passo o animal e vou mandando para o grupo. Tanto faz. Passo o animal 1, identifiquei o animal 1, executo. Ele fala, ele está no elite, para onde que ele vai? Ele vai para o grupo beta. Salvo, pronto. Primeira possibilidade. Ainda dentro do botão mais manejos. Eu estou dentro do botão ainda. Eu não vou passar um por um. Eu vou trocar. Eu vou pegar todo mundo que está no grupo. Olha só, vou trocar o grupo. Então, vamos pegar aqui, que é do grupo. Vamos pegar todo mundo que está no elite. Vou filtrar. Esses animais estão todos no elite. Vou aproveitar todos eles e vou trocar de grupo. Então, eu pego todos de uma vez só. Tanto faz, um por um ou todos de uma vez só. Estão no elite, vão para onde? Vão para o beta. Aplico para todos. Procedimento executado com sucesso. Vai todo mundo para lá, transferir de grupo. A mesma lógica vale para lote. Só vou mudar aqui, eu desmarco o grupo, escolho o lote. A dinâmica é a mesma, um por um ou toda uma população. Se você preferir, pode vir por aqui, rebanho, manejos, transferências. Escolhe aqui transferência de lote ou de grupo. Vamos usar aqui agora, como nós usamos o grupo lá no botão mais manejo, vamos usar lote aqui. Botão azul, novo procedimento. Botão vermelho, apagar. Nova transferência. Escolho os animais separando por vírgula.
ou pego agora todos os animais que estão no beta, todos os animais que estão em um determinado lote. Vamos pegar aqui, cadê? Local, lote, está aqui, ó, lote. Vou pegar todo mundo que está no lote janeiro 24, tomara que tenha animal aqui, vamos ver. Tem. Vou pegar todo mundo que está neste lote e vou transferir, usando o recurso do menu lateral aqui, azul. Data da transferência. Data de hoje. Aplicar para todos. Destino, eles estão no janeiro 24, eles vão para o embarque. Aplico para todos. É só salvar. Subdivisão da população, subdivisão do rebanho. Espaço físico local, subdivisão do rebanho aqui. Como é que eu vou apurar isso tudo depois? Você pode vir, por exemplo, em rebanho, relatórios, ficha de animal, me dá os animais agrupados por local. Gera um relatório de agrupados por local. Está aí, a distribuição dos seus animais por local. Quero animais agrupados por lote. Você entra aqui em rebanho, relatórios, me mostra aqui os animais, ficha de animal, agrupado por lote. Vamos pegar aqui, por lote. Está aí a distribuição por lote. Tem outra forma? Entra no painel. No painel você vai ter também aqui os animais agrupados por local, por lote, por categoria. Você tem também aqui essa distribuição. Então a nossa hora já é avançada. Vou agradecer a todos vocês aí pela participação. Qualquer novidade, fica à vontade para chamar eu e o Iago aqui. A gente segue à disposição, viu? Muito obrigado mesmo pela participação. Em breve, vocês podem contribuir lá no grupo, também na comunidade, algum outro treinamento que vocês gostariam de ver por aqui. Então, a gente sugere algum outro treinamento dentro aqui da nossa dinâmica para vocês poderem participar com a gente, viu? Obrigado a todos aí que participaram.